Mas então, quem não disse, diga agora bom dia. Começar por dizer que hoje é um dia interessante, é que além de começar assim por ordem, a ver se não falha ninguém, de moçambicanos, de guineenses, de moçambicanos, angolanos, guineenses, moçambicanos, indianos, se falhar alguém, brasileiros, está lá, brasileiros, temos também, imagina de onde? Da Malásia. Nossa, já o Ney apresenta. Chama-se Chico. É Chico. E from Malásia, como é que se diz? Malésia? O meu inglês não está assim muito mal. O malai não está assim muito mal. Para quem não sabe, a Malásia foi um país, ou uma região, não sei, naquele tempo, que também foi colonizada por portugueses. E ainda hoje, em alguns sítios, se fala assim um português muito arcaico, mas fala-se. Portanto, nossas boas-vindas à Chique. E dos São Jacintenses, pois esse, por inerência já cá estavam, não é? Mas especialmente aos São Jacintenses, deve ser mais ou menos assim uma coisa parecida. Irmãos, então, mas o nosso propósito hoje, só também para nos predispormos um pouquinho, e o nosso propósito hoje é meditarmos na palavra. E neste caso vamos, na continuação da semana passada, vamos ler o capítulo 2. E começamos desde já por ler o capítulo. E diz assim, capítulo 2, no Evangelho segundo Mateus registou. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda a Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e os mestres da lei, ou seja, os escribas, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judeia, pois foi isso que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo. Isto foi uma profecia cumprida. E os meus olhos saíram de cima do versículo 7. Agora o versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide e perguntai diligentemente pelo menino. Quando encontrardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido, repartiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles. Até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, ficaram muito alegres. Entrando em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe deram os seus presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Versículo 13. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará matar o menino. José, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta, do Egito chamei meu filho. Interessante, mais uma profecia cumprida, ou em parte. Podemos ler isto em Oséias capítulo 11, versículo 1. Versículo 16. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, habitantes de Belém e os seus arredores, segundo o tempo indicado por os magos. Era mais ou menos de 2 anos para baixo, foi o tempo que os magos viram a estrela, entretanto, e até depois que chegaram a Jerusalém. Versículo 17.
Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Mais uma profecia aqui cumprida. Ouviu-se uma voz de Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada porque já não existem. Aqui Raquel é indicada como a mãe dos judeus. Raquel, portanto, a mulher, vamos dizer, de Israel, a mulher de Jacó, não é? Versículo 19. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Quando, porém, ouviu que Arquelau era filho de Herodes, que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai, Herodes, temeu ir para lá. Avisada em sonhos, retirou-se para as regiões da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Mas é interessante que esta profecia não se encontra gravada em nenhum dos livros do Velho Testamento. Digamos que era uma profecia que era inerente à própria palavra, mas que circulava de forma oral. Mas então, aqui neste livro, neste trecho deste livro, podemos encontrar muitos temas pelos quais podíamos pegar. E Mateus, aqui nesta passagem, ele fala-nos de providência de Deus. Deus providenciou, em certas alturas, a escapatória, vamos dizer assim. Revelação divina, Deus revelou-se aos magos e revelou-se também a José. Obediência, a quem ele se revelou, eles obedeceram e fizeram. E adoração verdadeira. Eu acho que o tema desta passagem é mesmo adoração verdadeira. Também há aqui nesta passagem uma situação interessante, e que nos diz que, de facto, que a mensagem não era apenas para os judeus. A mensagem era muito para além iria passar muito para além da terra de Israel. Mas então aqui nesta passagem temos que são incluídos pessoas não judias, ou seja, gentios, são incluídos na mensagem da salvação. E quem são eles? Uns magos que vieram do Oriente. Não eram judeus. Também vimos aqui uma situação interessante e que eu, de facto, eu gosto muito destas coisas, a mim toca de alguma forma, é a forma como Deus se revelou aos magos. E esta passagem, e quando eu comecei a ler, já não foi de agora, já é de algum tempo, quando eu li agora, lembrei-me de, imagina só qual é a passagem, acho que todos nós sabemos de cor, Romanos, capítulo 1 e versículo 19. Se os projetores puderem projetar, se eventualmente conseguirem, se não, vamos ler. Isto para ver que, de facto, a humanidade está indesculpável por muitas coisas e por esta também. Romanos capítulo 1, versículo 19. E diz assim: porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. E agora é interessante, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Mas, de facto, de alguma forma, pela natureza, pelos corpos celestes, Deus manifestou-se a estes magos e eles entenderam: alguma coisa está a acontecer. E eles foram informados e, de facto, eles entenderam esta revelação. Mas, então, neste caso, vamos dizer que Deus manifestou-se, Deus revelou-se a algumas pessoas de forma especial. Aos magos, pela uma força, não por um corpo celeste. Aos magos também por sonho. Quando eles não voltaram por Jerusalém, Deus revelou-se a eles por sonho. E também José, como nós vemos, portanto, quando foi para a fuga, quando foi para o regresso, Deus manifestou-se, ou Deus revelou-se a estes também em sonho. Então, pelas coisas que estão criadas e, neste caso, pelos sonhos, e não mais cuidado com revelações com os sonhos. Estas foram situações muito concretas e que nós, de facto, passaram para toda a gente. Agora, quando são coisas subjetivas, tenhamos muito cuidado. Mas, acerca deste assunto, contam-se
algumas histórias. Eu vou falar acerca de duas histórias que se contam acerca deste assunto, acerca do assunto dos magos. Então, uma das histórias que se conta é assim: havia 3 homens, que por acaso eram reis, e por acaso também eram magos. E tinham nomes. Um é Melchior, e onde é que ele vinha? Da terra dos caldeus, lá onde hoje será mais ou menos Omã, aquelas terras por ali. Outro, Gaspar. De onde é que tinha este? Imagina só. Lembra-se do nome? Dos lados do mar Cáspio. Talvez o nome tenha a ver com isso. O outro, Baltazar. Não se sabe muito bem se ele tinha vindo ali da zona chamada da Etiópia, ou eventualmente ali da zona da Arábia, naquela zona bem junto ali, faz fronteira com o Golfo, no Golfo Pérsico. É uma história que se conta. Mas é que, de facto, esta história entrou de tal forma no imaginário da humanidade que até nos esquecemos muitas vezes nós próprios. Eu, quando era naquele tempo que nós escrevemos os postais, eu muitas vezes mandei postais com os 3 reis magos. E, de facto, isto passou e introduziu-se em nós. Mas não é assim que está relatado na palavra. Só para nós nos enterarmos acerca destas situações. Mas há uma outra história. E esta, para alguns, com fundamento bíblico. E diz assim: havia 3 homens, reis de alguma província, reis de alguma cidade. Naquele tempo havia a chamada cidade-estado. Então, um veio, imagina de onde? Isto também passou e é contado. De Tarsis. Onde é que fica Tarsis? No sul de Espanha. O outro vinha da Etiópia. Peço perdão. E na história dos Reis Magos, nestas histórias que se contam dos Reis Magos, há um rei que se chama o quê? O Rei Negro. Chama-se isso também, e passou, isto entrou no imaginário, vamos dizer assim, até dos crentes. E o outro, eventualmente, terá vindo da Arábia. E quem defende esta posição até cita uma passagem bíblica. O Salmo, quem quiser apontar, o Salmo 72, versículo 10, que fala acerca de uns reis que vinham destes lados e que teriam a pagar os seus tributos e que vinham e que desta forma adoravam a um rei. Obrigado, David. Mas isto é só para nos entrar, de facto, como é que muitas vezes as tradições entram na nossa cultura e muitas vezes sem fundamento. O que sabemos acerca dos Reis Magos, já viram como é que entrou no nosso imaginário. O que sabemos acerca dos magos é exatamente o que está escrito nesta passagem de Mateus, e não se repete em mais parte nenhuma. Então, quem seriam estes magos? Esta é a minha opinião. Como não há coisas muito mais concretas, é o que nós sabemos aqui isto. Nós sabemos que eram os magos eram uns homens sábios, provavelmente eles vieram e com muita garantia, de certeza, eles terão vindo da Pérsia, hoje o Irão, de certeza que vieram de lá, porque era lá de facto onde havia pessoas conhecedoras dos fenómenos astronómicos, da astronomia, não tanto da astrologia como nós entendemos hoje, aquelas influências muito estranhas, tem a ver sempre casos, naqueles casinhos que nós temos às vezes falar, não era esta astrologia, mas a astronomia que tem influências, por exemplo, na agricultura. As fases da Lua têm influência na agricultura e tem influência nas marés. Mas era este tipo de astrologia, este tipo de astronomia que estes magos se dedicavam. E também, certamente, outras situações, mas relativamente ao assunto, ficamos por aqui. Mas eu acredito que, de facto, que eles tinham vindo da Pérsia. Eu acredito firmemente nisto. E porquê? Para além de serem magos e, de facto, observarem as forças da natureza e os fenómenos astronómicos e conhecerem a astronomia, eles também tinham uma coisa. Lembremos-nos o que é que aconteceu cerca de 400 anos antes na Pérsia. Alguém se lembra? Todos sabemos. O povo de Israel esteve cativo na Pérsia por 70 anos. E eles deram testemunho. E lembremos do testemunho de alguns daqueles que faziam parte do povo de Israel. Por exemplo, nós estudamos aqui a Rainha Esther, ela deu testemunho da sua fé. Por exemplo, Daniel e os seus amigos, eles deram testemunho da sua fé. E não descansava agora, digo eu,
o nosso testemunho hoje aqui, o nosso testemunho onde quer que estejamos, onde quer que passemos, quem sabe, muitos anos depois da nossa descendência, poderá dar os seus frutos. Eu creio que, mas esta é apenas uma posição minha. Bom, isto foi só para fazer uma pequena introdução. Portanto, aqui o relato, como nós vemos, é acerca dos tais magos, que depois de terem observado um certo fenómeno celeste. E qual foi o fenómeno celeste que eles observaram? No versículo 2, perguntaram então, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mas então aqui estes magos, estes conhecedores dos fenómenos celestiais, dos fenómenos celestes, melhor dizendo, eles viram uma estrela e aperceberam-se, isto é diferente, algo está a acontecer. O que é que será que está a acontecer? E eles quiseram investigar e investigaram. E eles concluíram o facto que já tinha acontecido. O versículo 1 o que é que diz? E tendo Jesus nascido em Belém. Mas de facto o que eles observaram na natureza foi um acontecimento, passa a redundância, que já tinha acontecido. E tendo Jesus nascido em Belém. E como já disse, a este conhecimento não terá sido, portanto, estranha a estadia do povo judeu como cativo lá na Pérsia, e que certamente deram testemunho acerca da sua fé e acerca das profecias, acerca do futuro, que de facto alguém haveria de nascer, um menino haveria de nascer, e não era apenas um rei, e nós iremos ver isto. Certamente eles quiseram ver no local, quiseram ver ao vivo e em direto, em loco, como se diz, e honrar aquele que havia nascido. Então foram a Jerusalém. Um menino havia nascido, podia ser num país qualquer, podia ser num lugar qualquer do mundo, mas não. Pela fé que aqueles que estiveram, é a minha opinião, pela fé que aqueles que estiveram cativos lá na Pérsia deram testemunho, e eles disseram, olha, quem sabe, certamente será. É a Jerusalém que vamos. É lá que este rei havia de nascer. É a Jerusalém que vamos. Mas certamente, portanto, eles foram a Jerusalém, porque Jerusalém era quê? Era a capital, era o centro de todos os poderes, seja ele político, religioso e também judicial. Um rei haveria de nascer, então seria na capital. E certamente foi lá que eles foram. E vamos ver talvez no versículo 2, no último parágrafo. Eles perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E qual foi a intenção deles em ir a Jerusalém? Foi honrar um rei, prestar vassalagem a um rei. Eles foram lá com um propósito. E qual foi o propósito deles? O último parágrafo do versículo 2. Viemos para adorá-lo. Viemos para adorá-lo. Quando falamos no nascimento de um rei e que eles quiseram vir para adorá-lo, certamente não estariam a falar de um rei qualquer. Certamente ninguém de um país estranho. Eu não vou daqui para a Espanha porque lá um rei novo nasceu e eu não vou lá para adorá-lo. Eventualmente irei lá para prestar vassalagem, se eles tomassem conta do nosso país. Eventualmente ir lá para honrá-lo no sentido de dar os parabéns aos pais. Mas não foi o caso aqui dos magos. Eles vieram para adorá-lo. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? O recém-nascido rei dos judeus. E esta expressão rei dos judeus fez mover muitas coisas. Quando eles disseram onde está o recém-nascido rei dos judeus, isto fez mover muitas coisas na cidade. E é interessante que esta expressão rei dos judeus foi o assunto, foi o motivo pelo qual ele foi condenado. Se lermos em Lucas capítulo 27, só alguns versículos, diz assim, versículo 11: E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus?
há 33 anos atrás tinha nascido o rei dos judeus. E agora este presidente, este outro Herodes, no qual ele foi à presença, perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu, das poucas vezes que ele respondeu: tu dizes. E depois mais à frente, já na cruz, versículo 37, escreveram assim, por cima da cruz, escreveram assim: por cima da sua cabeça puseram, versículo 27 e 27 Lucas, 27, 37 Lucas, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. Mas entendemos que, de facto, o motivo da sua vinda ao mundo, de facto, foi para reinar. Foi para reinar, de facto. Não um país, não um território. Para isso ele virá. Nós aguardamos, de facto, a sua vinda. E ele aí virá como rei poderoso. Entretanto, ele veio agora para reinar como? E onde? Nos nossos corações, na nossa alma. E a pergunta que eu faço é a cada um de nós, e a faço a mim também: será que ele reina mesmo na nossa alma? Será que ele reina mesmo no nosso coração? Foi para isso que ele veio, para reinar num país do qual ele foi acusado e que não era verdade. Ele virá num território, aliás, todo o mundo, mas para reinar nos nossos corações ele veio naquele dia. E isto, de facto, levou à morte, levou à condenação. Mas, de facto, nós quando oramos, ainda foi o nosso motivo do nosso estudo lá em São Jacinto na sexta-feira passada. Quando nós oramos, dizemos o quê? Venha o teu reino. E o reino de Deus é vindo. O Senhor veio. E veio de facto para reinar nós. Versículo 3. Mateus 2, 3. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Puderam, não é? Vamos imaginar agora, lá o Dom Carlos, Dom Manuel, Dom Miguel, aqueles reis lá do passado, estavam lá em Lisboa, lá no trono, e diziam: olha, nasceu o rei de lá da outra família. O que é que acontecia ao rei que estava no poder? Perturbava-se. Ficava ali, bom, isto aqui há aqui uma inventona, há aqui qualquer coisa aqui que não está a correr bem. De facto, Herodes ficou muito alarmado. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e não só o rei Herodes, mas também quê? Toda a cidade ficou perturbada. Disse que nasceu um rei, mas como é que é isso? Nós estamos tão bem assim, os romanos cá estão, mas eles até nos matam a fome. Maltratam-nos, mas matam-nos a fome. Mas, de facto, um rei era nascido. Um rei que veio não para governar, de facto, aquele país, mas para governar dos seus corações. E aqui notamos que este Herodes, já foi falado várias vezes, este Herodes o Grande, não o outro Herodes, o outro Herodes lá à frente, que levou o Senhor à condenação, era o Herodes Antípias. Este aqui era avô desse. Este é o Herodes o Grande, o que construiu o templo lá em Jerusalém. Este Herodes era descendente de uma tribo de Esaú, era um idumeu. E que, de facto, um idumeu dizer que um judeu tinha nascido para ser rei, quando os idumeus, embora meios irmãos, eram inimigos dos judeus, e, de facto, ele ficou perturbado. Estamos certos, portanto, que o conhecimento que eles tinham não era o conhecimento de um mero rei. Não era apenas um rei que tinha nascido, mais um rei, mais um descendente, mais um filho de algum rei, mais um príncipe que nasceu. De facto, não era apenas isso, porque a intenção deles ao ir a Jerusalém não era, de facto, honrar um rei, mas adorar um rei. A intenção deles era ir adorá-lo. E por isso mesmo eles levaram presentes. Irmãos, estes presentes são peculiares. Versículo 11. 2, versículo 11 de Mateus. E entrando na casa, acharam um menino com a sua mãe. Um outro mito que se fala e quando se vê aquelas representações do presépio, faz-se muitas do presépio, nós já vimos isso em algum lado. Eu, quando andava na escola primária, em casa não fazíamos, na escola primária, portanto, íamos a buscar uma música, era um dia de festa. E no presépio, muitas vezes, o que é que acontece? Em cima do estábulo, onde o Senhor nasceu, uma estrela.
Não, também é um mito. Aqui diz assim, entrando na casa, já não no estábulo, entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe. Notemos que, quando eles viram a estrela, o menino já tinha nascido para aí há uns 2 anos. Quando chegaram lá, portanto, não era menino, já era de colo, era menino, 2 anos é um menino. Mas diz assim, e prostrando-se o adoraram. E prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe o quê? Dádivas. E quais foram estas dádivas? Ouro, incenso e mirra. Mas estes presentes são peculiares naquilo que representam e naquilo que são e no valor que têm. Hoje, para nós, o incenso e a mirra podem ter assim grande valor, mas o incenso e a mirra, mesmo daqueles que são originais, daquelas árvores lá, que vêm lá do Irão e da Pérsia e lá da Arábia Saudita, são árvores muito raras e que têm, não é aqueles incensos que se vendem aí nas lojas dali do coisa, não é esse incenso. É, de facto, são presentes que naquele tempo chegaram a ter mais valor que o ouro. Portanto, eram presentes muito, muito significativos. E aqui diz, presentes próprios como o ouro, são presentes que se dão a quem? Aos reis. Um rei havia nascido. É um presente próprio para reis. O incenso. Nós, quando pensamos em incenso, pensamos em quê? O incenso é a oração dos santos. Representa a oração dos santos. O incenso era algo próprio para a adoração. Era algo próprio para sacerdotes. E para ser usado na adoração. E a mirra? Esta mirra é um presente muito estranho. Para que é que servia a mirra? Lembrem-se dos por exemplo, quando foi preparado o Senhor, quando foi sepultado, foi usado mirra. Quem sabe alguma coisa acerca do Egito e da mumificação dos corpos, qual é que era o produto que era usado? A mirra. A mirra é usada na preparação dos corpos. Então podemos dizer que a mirra é um presente próprio para a morte. Não sei se eventualmente aqui haverá algo profético. Eu creio que sim, mas é uma opinião. A mirra é algo próprio para usar para a morte, para a preparação dos corpos. De facto, este parece um presente estranho para um recém-nascido. O que é que vai usar agora a um recém-nascido? Algo próprio para um morto. Parece de mau gosto. É de mau gosto. Na nossa cultura hoje ninguém faz isso. Seria mesmo eventualmente para provocar a família. Mas de facto, nós sabemos qual foi a razão do nascimento do Senhor. Ou não sabemos? Nós sabemos qual foi a razão do nascimento do Senhor. E talvez aqui, eventualmente, há algo de profético neste presente. Mas, de facto, ele haveria de morrer. Mas no devido tempo. E a partir do seu nascimento, alguns tentaram matá-lo pelas suas próprias mãos. Foi o caso de Herodes. Este Herodes o Grande. Era um rei perverso, segundo se diz, era um rei que não causava vida fácil àqueles que se lhe opunham, era um rei e agora um rei havia nascido. Ele tinha que arranjar uma solução. E a solução, de facto, foi o extermínio de todas as crianças de 2 anos para baixo. Foi esta a reação. Daí, talvez, a preparação para a morte. Não naquela altura, mas a morte no sentido profético, que no devido tempo haveria de acontecer. E, mas certamente, esta morte tinha um propósito. E como ela tinha um propósito, não era qualquer Herodes, não era qualquer dirigente do povo, não era qualquer poder instaurado que, de facto, o ia levar à morte. Ele diz, Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 18, diz assim: Por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida para tornar a tomá-lo, diz ele. Portanto, não era qualquer Herodes que eventualmente iria matá-lo ainda em criança. Não. Havia um propósito. E depois ele continua e diz: A minha vida ninguém me tira de mim, mas eu mesmo a dou. Mas, de facto, o Senhor Jesus nasceu e não foi para ficar criança eternamente, como às vezes existe na memória de muitos. Não, ele nasceu e cresceu e teve um ministério, e o seu ministério teve uma intenção, e ele, de facto, ele morreu
mas não porque alguém o tivesse matado, mas que ele próprio se entregou. E enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, quando achardes, participai-me, para que também eu vá e o... Era intenção de coração, era dissimulação, completamente dissimulação. Um Edumeu ir adorar um judeu. Sabe, lembra-se da história lá quando os persas, o povo antes dos persas, foram lá e arrasaram Jerusalém. O que é que diziam os Edomeus? Matai-os, pisai-os. Esta foi e agora um Edumeu ir adorar um judeu. São irmãos, mas mais inimigos que irmãos. Para que eu vá e também o adoro. Dissimulação. E ele continua acerca deste assunto: perturbação, dissimulação e ódio. Tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino de sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ódio. Esta foi a atitude, portanto, a atitude do rei que governava em Jerusalém, que provavelmente naquela província da Judeia, e que estava a soldo dos romanos, e que era um egocentrista, como temos lido acerca, com alguns têm lido acerca desta personagem de Herodes o Grande. E grande precisamente porque ele julgava-se uma pessoa muito importante. De facto era, mas mais aos seus olhos do que propriamente até mesmo do povo, que não gostava muito dele. Portanto, ele perturbou-se, ele dissimulou ali uma história para que de facto dizia que também queria adorar, mas a intenção certamente que não era essa, e revelou de facto a sua intenção pelo ódio, em que matou todas as crianças, também tentando atingir aquele que era nascido rei e rei dos judeus. Mais tarde, o neto dele viria a condenar o Senhor com este título, colocando este título: és tu o rei dos judeus? Indiferença. Uma outra atitude que encontramos aqui neste texto, indiferença. Este eventualmente poderá tocar connosco. Cuidado. E diz assim, e neste caso indiferença por parte daqueles que menos se esperava. Eram os chefes da religião, eram os senhores, vamos dizer assim, entre aspas, do templo, os líderes do povo, os líderes espirituais do povo. Estes atuaram com indiferença à notícia que tinha nascido um rei. Então diz assim, versículo 4: e congregados, ou seja, convocados, todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes Herodes onde havia de nascer o Cristo. Interessante que aqui não falam onde havia de nascer o rei. Aqui esta permutação entre Cristo, o rei e Cristo, aqui eles perguntam exatamente onde é que havia de nascer o Cristo. Não era um simples rei. Perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, agora os escribas, os principais do povo, os sacerdotes, eles que conheciam a lei melhor que ninguém, eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Uma profecia cumprida. E eles sabiam muito bem o que é que estava escrito pelo profeta, lá no livro de Miqueias, quem quiser apontar, capítulo 2, versículo 2. E o que é que estava escrito? É aquilo que nós acabámos de ler. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E os líderes do povo sabiam isto. Os líderes do povo conheciam isto. Tinham esta informação. E o que é que eles fizeram com a informação que tinham? Nem para lá e nem para cá. Olha, vão lá ver se é verdade que isto aconteceu. Não tiveram nem para aí ligando. Mas a pergunta que para nós hoje é que, de facto, o que é que nós fazemos? E, se calhar, mais que os irmãos, aqueles que apenas hoje posso chamar de amigos, o que é que estamos a fazer com a informação que temos? Olha, um rei nasceu, e nós já vimos que esse nasceu com um propósito, foi para morrer por minha causa, por causa de cada um. O que é que nós estamos fazendo com esta informação? Passa-nos ao lado? Passa-nos com indiferença? Aqui, estes eram os principais dos sacerdotes, eram os principais do povo, e esta informação não lhes fez grande diferença. Cuidado com a informação que nós temos e o que é que nós fazemos dela. De facto, que os outros não liguem a esta informação, problema deles. Agora, que nós, seus filhos, temos esta informação e ela também nos passa ao lado,
o que é que fazemos, ou que efeito está fazendo o Evangelho em nós. Que efeito está fazendo nós sabermos que um rei nasceu e que este rei veio para viver, passar uma informação de salvação, e o que é que nós estamos fazendo com esta informação? Estamos protelando algumas decisões, o que é que nós fazemos de facto com esta informação? Mateus, um pouquinho mais à frente, capítulo 11, não vamos falar muito acerca disto, mas para nos tocar em nós mesmos, o que é que nós fazemos com a informação que temos acerca do Evangelho, o que é que nós fazemos com a informação que temos acerca de que um rei nasceu. Mateus capítulo 11, versículos 15 até 19, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois continua assim o diálogo. Mas a quem assemelharei esta geração? Estas palavras não estão a ser ditas para aquelas pessoas naquele tempo. Estão a ser ditas para as pessoas hoje, em todos os lugares, mas especialmente para nós hoje aqui. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: tocámos flauta, não dançaste. Tocámos flauta foi uma coisa que nada. Não gosto de música. Não liga. Música nem é linda, nem é feia. Eu toco para aí à vontade. É como às vezes estão lá aquelas pessoas ali na Costa Nova, estou a tocar lá aquela música andina, aquela música lá, e nós passa ao lado. Portanto, tocámos flauta, não dançaste. Cantámos lamentações e não choraste. Não faz diferença nenhuma. Canta para aí. Falem para aí. Não faz diferença nenhuma. Não faz efeito nenhum nas nossas vidas. Porquanto veio João, não comendo e nem bebendo, e dizem: tem demónio. Às vezes, quando soube alguém falar do Evangelho, quem é que ele pensa que é? E depois continua e diz assim: veio o Filho do Homem, aquele tal que havia nascido, que nasceu naquela altura, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, o que é que dizem? É um comilão, é um beberrão, é, como se diz em bom português, é morto por ser cão, é morto por ser cão. Olha, falem para aí. É beberrão, comilão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justiça para seus filhos. Mas a sabedoria, o conhecimento destas coisas é justiça para nós. Mas o que é que fazemos com a informação que temos acerca do Evangelho? Seria caso para perguntar: e nós? O que temos feito com a mensagem do Evangelho? O meu pai está ali, ele não está a ouvir, mas eu vou dizer na mesma. Então, porque ele tem a aparelho, mas o aparelho não está a funcionar. Eu dizer na mesma. Quando às vezes me davam assim um recado: olha, isso entrou a 10 e saiu a 100. E é o que, de facto, o que acontece hoje em dia, quando se fala às pessoas: entra a 10 e sai a 100. Não ligam, são indiferentes, não querem. O que temos feito com o que temos ouvido? O que é que se tem movido em nós? Outra postura. Portanto, já falámos na indiferença, já falámos no ódio, na indiferença, nessa intenção de que estas passagens nos falam. Mas, de facto, há aqui algo que deverá mexer connosco. A adoração. Como é que está a nossa adoração? Qual é a intenção do nosso coração? Notemos aqui, de facto, a intenção destes sábios. A palavra magos também quer dizer sábios, conhecedores. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles tiveram este conhecimento e quiseram investigar. E foram, seguiram a estrela, neste caso, aquele fenómeno celestial. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para quê? Para adorá-lo. Viemos para adorar. Não foi só para presentear alguém que era nascido rei. Não, eles vieram para adorá-lo. Porque reis naquela altura tinham nascido muitos. Naquele tempo havia mais reis do que agora. Naquele tempo os países eram relativamente pequenos e as cidades, cada cidade tinha o seu rei. Eram as chamadas cidades-estado. Podiam ter ido num país qualquer, certamente terá nascido príncipes em muitos sítios. Mas foi aquele. E eles foram lá, porque era rei de facto, mas foram lá para adorá-lo. De facto, eles tiveram uma informação
acerca daquele que havia sido nascido rei, mas esta informação era limitada. Sabiam que devia ser um rei e que merecia a adoração, mas quiseram, de facto, investigar e quiseram conhecer. E foram ao seu encontro. E este conhecimento, quando eles foram lá a Jerusalém, esta informação que eles tinham e que passaram, que investigaram, ela mexeu com muitas coisas, como nós vimos, não é? Ela moveu muitas coisas na cidade. O rei ficou alterado, o povo ficou alterado, Herodes ficou em estado de alerta, digamos assim, mas a intenção, de facto, deles era ir adorá-lo. E eles não ficaram pela cidade, foram mais longe. A pergunta que faço é esta. Eu não sei porque é que cada um de nós se deslocou aqui hoje. Não sei. Eu desconfio que foi de facto para adorar o Nosso Senhor. Eu creio que foi. Eles foram a Jerusalém com a intenção de adorá-lo e foram mais além, passaram a Belém. E foram para adorá-lo. Mas será que viemos também nós para isto mesmo? Para adorá-lo? Qual é o propósito de estarmos aqui hoje? Certamente para me ouvir não foi. Não sou assim muito bom falante e sou até muitas vezes assim com a dicção um bocado pesada. Portanto, não foi por mim, certamente. Talvez pelos cânticos que se cantam, são cânticos bonitos e que mexem com o nosso mexem, é verdade, comigo mexem, eu não sou diferente dos outros. Certamente também mexerão. Terá sido pelos cânticos que cantamos aqui? Pode ser. Talvez pelo ambiente que aqui, especialmente no fim da reunião, abraços e beijos e por este ambiente de irmandade que se cria, pode ser também um bom ambiente. Quem sabe queremos impressionar alguém. Temos aqui de olho, quem sabe, se calhar pensamos em impressionar os pais, ou os amigos, ou, enfim, quem sabe, pode ser. Quem sabe, e agora falo por mim mesmo, em certa altura da minha vida, quem sabe nós somos o resultado de uma cultura. Nós nascemos neste ambiente e não passamos sem ele. Quem sabe? Ora, digo eu, se de facto não houve um verdadeiro arrependimento, e se não há uma verdadeira intenção nos nossos corações de nos colocarmos aqui para conjuntamente, enquanto corpo, enquanto comunidade, enquanto igreja, para adorá-lo, digo eu, mal vai a coisa. Certamente, de facto, digo eu, que a nossa intenção, que a intenção do nosso coração, que o nosso profundo ser, de facto, ao deslocarmos aqui, seja para, tomando o exemplo dos magos, viemos para adorá-lo. Será que houve verdadeiro arrependimento em nós, e arrependimento este que nos leva a esta intenção? Esta deveria ser a intenção, deslocarmos-nos aqui para adorá-lo. E por isso mesmo eu digo, hoje é o tempo de arrependimento, hoje é o tempo de mudança de atitude, e que de facto quando aqui nos deslocamos, que seja para estarmos uns com os outros, mas conjuntamente para adorá-lo. Que este seja de facto a intenção do nosso coração. Tens tu esta intenção? Terás tu tido este encontro? Os magos tiveram conhecimento e deslocaram-se para ir adorá-lo. E será que nós de facto conseguimos provar isto? A palavra provar não gosto muito, mas demonstrar. Será que nós conseguimos de facto demonstrar isso uns aos outros e àqueles que aqui passam em frente, que nós estamos aqui com esta intenção de adorá-lo e somente de adorá-lo? Conseguimos nós demonstrá-lo? Eu pergunto eu, de que forma é que nós conseguimos demonstrá-lo? Mas eu não vou querer forçar o texto, mas vou usar na mesma este versículo. Versículo 2. Não é o versículo 2, é o versículo 12. Versículo 12. E diz assim, 2:12. E tendo sido por divina revelação avisados, em sonhos, para que não voltassem a Herodes, e regressaram a casa por outro caminho. Na versão que eu usei aqui, diz, e partiram para a sua terra por outro caminho. Não quero forçar o texto. O texto não é bem isto que diz, mas nós podemos aqui, neste caso, alargar a nossa mente.
Por isso tenho que também de alguma forma falar por mim. Irmãos e amigos, quem verdadeiramente se encontra com Jesus, quem verdadeiramente tem este impacto com a mensagem do Evangelho, quem entendeu esta certeza de salvação e necessidade de arrependimento, jamais volta aos velhos caminhos. Jamais volta pelo mesmo caminho. É que encontrarmos com o Senhor, nós éramos assim. Que de facto que agora o mundo nos conheça assim. Quer dizer, completamente diferentes. Com um testemunho para dar. Não são mais os velhos caminhos. Eu tenho ouvido acerca de alguns testemunhos de alguém que se converteu. Perfeito. Ótimo. É a atitude essencial, a conversão. Mas por algum motivo, em algum tempo da sua vida, ele visitou velhos amigos do tempo dos outros caminhos e frequentou um sítio talvez não muito apropriável, porque esta coisa de sermos crentes também exige uma mudança de vida e é preciso mostrar esta mudança de vida. O sermos crentes também é uma demonstração de que há diferença em nós, não mais os velhos caminhos. Mas neste caso, esta pessoa, visitou os velhos amigos e voltou a um velho sítio. E os velhos amigos disseram assim: tu aqui, então afinal acontece igual aos outros. Qual é a diferença? Mas de facto, quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor, jamais volta pelos velhos caminhos. Volta para a sua casa, é certo. Terá que dar testemunho aos seus familiares, é essencial, mas nunca jamais pelos velhos caminhos. Bom, neste caso eu terei que falar por mim, relativamente à questão de forçarmos ou não o texto. Portanto, quem verdadeiramente se encontra com Jesus jamais volta aos antigos caminhos, pois que ser crente também é uma forma de vida. E é bom que não vivamos, irmãos, neste caso irmãos, é bom que não vivamos nem com indiferença como aqueles principais dos sacerdotes e os escribas. Olha, ele deve nascer lá em Jerusalém, olha, vão lá ver. Indiferença. Nem de aparências. O Herodes até não, vão lá, até parecia que queria ir. Mas de facto, possamos viver revestidos de Cristo. Se verdadeiramente nós nos encontrarmos com Ele, então possamos viver revestidos de Cristo. E com a intenção de adorá-lo. E a intenção de adorá-lo, irmãos, que seja isto que nos mova, que nos faça mover, ou que se mova em nós. A intenção, de facto, de adorá-lo, não apenas quando vimos à casa de oração, mas certamente em todos os momentos da nossa vida. Mesmo naqueles momentos difíceis, em que, por exemplo, nós estamos lá na fábrica, lá no escritório, lá na escola, seja onde for, lá no transporte, e nos encontramos com os nossos amigos, e muitas vezes acontecem aquelas conversas, e que muitas vezes, certamente, nós até entramos, mas que jamais possam dizer assim: afinal, contas, és igual aos outros. Qual é a diferença? Irmãos, que de facto, se nos encontrarmos com Cristo, o mundo possa ver essa diferença em nós. Amém.